Bom, para a gente respeitar o horário, né, cumprir a nossa agenda, eu primeiro gostaria de dar as boas-vindas a todos que estão aqui nos assistindo ao vivo e também aos que estão nos assistindo no canal do YouTube, no canal da Vol. O assunto de hoje é bem polêmico há muito tempo, só que eu acho que chegou o grande momento da virada no nosso mercado, da gente entender como podemos melhorar o processo de prestação de contas, adiantamento e reembolsos. Então, o tema da talk de hoje é como eliminar o tempo para prestação de contas. Para isso, a gente vai ter aqui duas pessoas expert no assunto. Uma que é a Poliana Lima, gerente de gestão de serviços na Afya, e a Silvana Pareto, que é Product Manager na Vol. Eu vou pedir para a Poliana, seguindo a ordem alfabética, Poliana se apresentar para a gente, por favor, Poli. Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês, obrigada pelo convite. Como o Fernão falou, eu sou gerente de gestão de serviços na Afya, eu atuo na Afya desde 2020, e aí a parte de gestão de viagens, né, a gestão corporativa das viagens da Afya está na minha gestão, né? Então, comecei lá na Afya junto com a Vol, né? A Vol também entrou na Afya em 2020, o início do contrato, e a gente vem evoluindo juntos nossos sistemas de viagens. Perfeito. Seja bem-vinda, Poli. Silvana. Oi, gente, boa noite. Eu sou Silvana, mais conhecida como Pareto no trabalho ali. Estou na Vol desde fevereiro desse ano, né? Vim aí com o desafio de entender toda essa parte de dor que hoje a gestão de viagem tem, né? No que tange as despesas de viagem propriamente dita, e vim aqui para tentar ajudar a resolver essas dores, a melhorar a vida de todo mundo. Perfeito. Eu também gostaria de reforçar, antes da gente começar a discussão, trouxe alguns números preparados pela Vol, e são números coletados de estudos internacionais, e eles com certeza se conectam aqui com a realidade do Brasil. E também avisar vocês que aqui embaixo, na tela, tem um botão de perguntas e respostas. Então, podem enviar as perguntas, eu vou conectando elas com o evento, então vou abordando a Silvana, a Poliana, para irem respondendo. Fiquem à vontade para enviar, veio a pergunta na cabeça, manda para a gente, tá bom? Então, para a gente começar a discussão... Opa, peraí só um pouquinho que eu acho que travou aqui. Pronto. Para começar a discussão, trazendo esses números que, para mim, fazem total sentido, a fonte deles é um estudo global da GBTA. Hoje, em média, um viajante ou uma secretária levam 20 minutos para preencher um relatório de despesas. O que eu acho até que é bastante generoso esse número, porque na prática eu acredito que leve muito mais, só que, como está escrito, é um tempo médio. Considerando aí uma cultura mais avançada, mais madura, as pessoas mais acostumadas a preencher um relatório, ele fica aí em torno de 20 minutos. E o custo médio para produzir um relatório de despesas é de $58, o que significa, no câmbio de hoje, quase R$300, que a empresa paga para o seu colaborador preencher o relatório de despesas, ou seja, um gasto duplo. E, sem dúvida alguma, aqui está considerando um salário até relativamente baixo, né? Mas a gente tem secretárias executivas, a gente tem viajantes, muitas vezes com um alto custo na folha de pagamento, e se a gente for pegar a hora homem desse colaborador, é muito mais alto do que isso. Mas, mais uma vez, reforço aqui, a gente está falando de média. Dependendo da empresa, o custo para a produção de um relatório é muito maior. 1 a cada 5 relatórios de despesas contém erros, o que é um dificultador tanto para quem faz a auditoria do relatório, que gasta tempo em ter que devolvê-lo, mas também para o viajante, para a secretária e para o aprovador, que vai ter que olhar aquele relatório de novo. Então, quando a gente vai somando esse custo que estava no slide anterior de $58, ele acaba sendo até superior
considerando que 20% dos relatórios de despesas contêm erros e precisam ser reavaliados e refeitos. E com isso, as pessoas levam mais 18 minutos em média para corrigir esse relatório de despesas. Porque está faltando um documento, está faltando uma nota fiscal, ou porque o viajante, ao invés de digitar 18, digitou 180, esqueceu de colocar uma vírgula, um zero, enfim, são erros de digitação, erros manuais, mas que causam todo esse embaraço em fazer que as pessoas envolvidas no processo tenham que reavaliar o relatório. E aí, quando a gente fala de reembolsos e adiantamentos de viagem, 3 em cada 5 viajantes corporativos tiveram problemas para pagar uma conta pessoal devido a atrasos no reembolso de despesas pelos empregadores. E posso dizer isso como testemunha ocular, tá, pessoal? Porque no meu passado como gestor de viagens, eu presenciei muitas situações como essa, de não dar tempo entre o viajante voltar de viagem, pagar a fatura do cartão corporativo e receber o reembolso da empresa. Não tinha tempo hábil para isso acontecer. E acontecia do viajante pagar a fatura e bancar com o próprio recurso dele um custo da empresa, como também acontecia do viajante não pagar, porque não tinha condições, e a empresa ter que pagar juros do cartão de crédito, que também entra na linha de despesa adicional. Além de todas as outras que a gente já abordou aqui, ainda tem esse risco do pagamento de juros e multa para o banco e a administradora do cartão de crédito. As perdas globais com fraudes com cartões foram estimadas em mais de 34 bilhões de dólares até o fim deste ano. Então, a previsão é que até dezembro, até o mês que vem, a gente tenha 34 bilhões de dólares de perda na indústria apenas com fraudes. E, consequentemente, isso também causa problemas para os nossos viajantes, porque se o cartão dele é bloqueado no meio da viagem, às vezes uma viagem internacional, como que o banco vai enviar um novo cartão para ele? Também já vivenciei esse tipo de situação. Ou o viajante é roubado, furtado no meio da viagem, e ele só usa o cartão corporativo físico. Como que ele vai continuar pagando as despesas dele sem aquele cartão em mãos? Então, a gente precisa começar a pensar, sim, nas soluções virtuais, digitais, até para esse tipo de ocorrência. 53% dos viajantes admitem não enviar uma despesa para reembolso para evitar o preenchimento de um relatório de despesas. Também, curiosamente, semana passada eu ouvi isso de uma executiva até da nossa indústria, da hotelaria, que ela comentou comigo, não presto contas, nada que eu uso de estacionamento, de pedágio, eu não peço reembolso porque eu perco muito tempo, dá muito trabalho. E eu falei, nossa, mas você já pôs isso na ponta do lápis, né? Quanto que você deve pagar do seu bolso? Mas a pessoa considera aquilo como o custo de trabalhar. É um investimento que ela faz. Mas, com certeza, não é uma situação justa e para a empresa também acaba sendo até cômodo, né? Saber que alguns colaboradores arcam com o custo do próprio bolso para não perder tempo com um processo de reembolso, porque prefere investir em venda, prefere investir em relacionamento com o cliente. Então, de fato, é um problema a se considerar. E aí, eu vou parar de compartilhar a minha tela, porque agora quero deixar a tela assim bem grande para todo mundo conseguir ver o rosto da Silvana e da Polly. E tratando de um assunto tão polêmico como esse, né, prestação de contas, adiantamento e reembolsos, que são grandes dores de cabeça, não só para o gestor de viagens, mas para os controllers financeiros, para os CFOs, para os donos de centro de custo, donos de pacotes que tem em grandes empresas. Eu queria começar perguntando para a Silvana como que você define a diferença desses dois processos, da prestação de contas, do adiantamento de viagens / reembolso, Silvana? São dois processos bastante complexos, né? Porque o processo de adiantamento ele é feito de várias maneiras. Uma delas, por exemplo, é quando você coloca o dinheiro na conta do funcionário, diretamente na conta do funcionário, né?
esse processo ele tem uma série de fragilidades. Uma delas é acabar colocando esse valor na conta de um funcionário errado, porque a gente sabe que tem empresas que têm homônimos, né? A gente tem muitos homônimos. Grandes empresas, então, nem se fala. Então, existe todo esse trabalho de conferência, né? Além disso, a gente sabe que muitas vezes não há uma prestação de conta, então o valor restante, né? Supondo que o viajante tem R$ 100 ali de diária, ele gastou 80. A complexidade para ele devolver esses 20 que sobraram, às vezes não justifica e a empresa acaba deixando para lá, né? E tem um outro problema nesse processo de adiantamento, que é também a possibilidade de processo trabalhista, né? Se eventualmente esse funcionário sai da empresa, a empresa está sujeita a um processo trabalhista, uma vez que ele pode alegar que se tratava de um valor que representasse um complemento de salário, né? Já com relação ao reembolso, tem já a problemática que, como você falou, um funcionário precisa tirar o dinheiro do próprio bolso, e às vezes ele não tem esse recurso, né? Sem contar a quantidade de notas, o trabalho de conferência, muitas vezes para ver até se uma nota já foi reembolsada, né? Por conta de uma possível fraude, né? Isso é muito manual, tem que ser um olho assim de águia para poder acompanhar esse tipo de coisa. Eu imagino o quanto acaba vazando, não por questão de incompetência da pessoa, né? Mas porque é um trabalho muito manual, às vezes precisa ter uma pessoa muito dedicada àquilo, né? E se você for parar para pensar, numa viagem eu tenho no mínimo 2 notas por dia, se eu for considerar almoço e janta ali, né? Então, Sem são dúvida. ambos processos muito complexos e com muitas fragilidades ao longo deles, né? Trazendo bastante complexidade para todas as empresas, eu entendo. Muito. Todos os pontos Sim, da Silvana, Fernando, eles são claro. bem as fragilidades da AFIA. Então, Uhum. esses pontos são o que a gente lida aqui todos os dias, né? Colaborador que vai pedir adiantamento porque ele não tem outro meio de pagamento e aí o processo de adiantamento é demorado. A gente tenta reduzir o prazo, a gente tenta melhorar o fluxo de serviço de várias formas, mas nunca está na velocidade ali o suficiente para as mudanças de mercado, para as viagens emergenciais, né, para as coisas que acontecem assim de última hora, que a gente sabe que acontece, e aí não está pronto, não está preparado para o funcionário utilizar aquilo. A prestação de contas fica faltando, quando faz o adiantamento, realmente falta a prestação de contas, são poucas pessoas que voltam e fazem o comparativo. Então, hoje, essa parte nem está com o time aqui de viagens, né? Que tem bom. aqui na gestão de serviços. Hoje está com um outro time. E aí exige deles fazer essa conferência, de pegar um extrato de todos os pedidos de adiantamento e depois pegar um extrato de todos os pedidos de prestação de conta e validar. Conciliar. E conciliar, e ver se devolver ou não, e cobrar, e aí a gente faz alguns mecanismos em cima disso. Mas aí cada mecanismo desse, cada etapa que a gente coloca em algum fluxo a mais, né, em algum serviço a mais, aqui na AFIA, por exemplo, um desligamento. Quando a gente faz um desligamento, a gente confere se o colaborador tem débitos, se ele prestou conta de todas as viagens que ele pediu adiantamento, por exemplo. E aí isso é descontado no final. E isso exige, então é mais uma etapa de 8 horas no mínimo que eu coloco no processo de desligamento da AFIA, que veio porque eu fiz adiantamento e eu não fez a prestação de contas, né? É verdade. A gente recebe também muita reclamação sobre o processo de prestação de contas das notinhas, né? Então, guardar a notinha para depois tirar a foto, para depois vincular uma despesa, e aí fazer a entrada no sistema, sabe? Lançar e buscar. Na AFIA ainda tem uma validação que ela vai ali por item, por natureza, para que a conciliação, né, o contábil, saia bem correto. Então, ele dá um trabalho, o preenchimento, né? E a gente tem também, como é uma empresa muito grande, a AFIA tem mais de quase 8 mil colaboradores, ela atende o nosso CSC, onde a gente tem a gestão corporativa de viagens, né, da companhia,
A gente atende a mais de 64 CNPJs, então são muitas Nossa, empresas que utilizam o sistema de viagens, cada uma com a sua complexidade, né, com a sua especificidade, e aí a gente tendo que se adequar a todas elas, e sempre temos esses problemas assim com a prestação de contas, com volume. A gente tem os cargos mais altos que eles não seguem o processo da prestação de contas e do adiantamento, eles usam cartão. E aí o cartão é outro tipo de prestação de contas, mas tem despesas de viagens, então os nossos números de viagens acabam ficando furados. Né? Assim, eles sim. faltam essa parte, falta a parte do diretor que está viajando e não passou no sistema de viagens a despesa dele, que pagou um hotel com um cartão, que pagou um lanche com o cartão de crédito, depois ele só prestou a conta do cartão dele, e isso não vinculou como nada de viagem, sabe? Então, a É, gente e tem números que acabam ficando fragilizados também por essa dificuldade no processo. sem dúvida, fica um buraco, né? E muito interessante que você falou também de não ter na sua área de viagens, não tá o pessoal que cuida de prestação de contas e adiantamento. Até outro dia me perguntaram, Fernão, qual que é a média de pessoas numa área de viagens nas empresas hoje? Falei, olha, depende. Se eles fazem gestão de viagens, dependendo do tamanho do volume, umas 2, 3 pessoas. Agora, se junto tiver conciliação de cartão, prestação de contas, adiantamento e reembolso, dependendo do tamanho da empresa, pode ter de 10 a 15, se tiver todo mundo junto. Porque faz toda a diferença você ter esse trabalho, porque é extremamente operacional, né, Poliana? E essa problemática da nota fiscal, que você até trouxe antes, Fernão, com relação a muitas vezes eles nem apresentam, porque não é só ruim para a gestão, é ruim para o viajante também, né? Porque ele tem que Uhum. juntar todas aquelas notas da viagem dele, lembrar. Tem pessoas que são talvez mais organizadas, não sei, que acabam anotando atrás da nota, né? Isso aqui foi almoço de tal dia, para essa situação, mas ainda assim é um processo muito moroso que dá preguiça, né, na pessoa de pegar aquelas notas todas e fazer toda aquela prestação de posterior à viagem, né? Por isso que 53% não fazem, né? Como tá lá no Exatamente. estudo. E uma outra coisa que eu queria perguntar também em relação ao processo, né? Aí para a Silvana, no caso, para garantir que um gestor de viagens, de RH, de compras, de facilities, ele possa rastrear e garantir que tudo esteja dentro do esperado, ou seja, orçado versus realizado, que tecnologias tem hoje disponíveis no mercado, Silvana? Olha, hoje eu acho que o mercado ele é muito carente de soluções, tá? Que apoiem as empresas nessa parte dessa gestão, né? Na gestão das despesas. Justamente para atender essas dores que eu comentei antes, né? Eu entendo que as empresas precisam muito de algo, de uma solução que entregue justamente isso, essa possibilidade de não somente acompanhar os gastos dessas despesas, mas sinalização de fraude, facilitar esse processo de reembolso e adiantamento, talvez descentralizar algumas atividades, porque hoje o processo de permissão de adiantamento está todo focado num setor, o que acaba gerando um acúmulo ali dentro, né? E sem contar a forma de pagamento, eu acho que pode acabar auxiliando. Hoje a gente acaba sendo meio limitado, principalmente, né, a questão do cartão. Eu tenho um cartão corporativo. Hoje a gente tem novos meios de pagamento vindo aí no mercado, como, por exemplo, o Pix, que agilizam muito esse processo, né? Facilita tanto para quem está pagando, quanto para quem está recebendo. Eu Com sempre certeza. senti falta desse meio de pagamento virtual, mais fácil, como o Pix, por exemplo, porque na Áfia a gente tem muitas viagens, viagens muito distantes, a gente não está só, né, no Sudeste ali fazendo viagens, a gente está no Norte, a gente está no Nordeste, e aí
As viagens são decididas, a gente tem a política bem estabelecida, ela é cumprida, a gente tem até um indicador da Vol, que a gente tem uma taxa super alta, maior do que de várias outras empresas, eu acho, em comparação, de aderência política. Então, a gente consegue ver que o público da AFIA segue bastante a política que é determinada, a antecedência, mas ao mesmo tempo, se eu tenho um cartão, se eu faço um pedido de adiantamento, que é um dinheiro que vai para a conta, ou que eu vou entregar um cartão para esse colaborador viajar, uma viagem internacional, ele precisa de um cartão, vou trocar uma moeda, vou passar para esse colaborador para ele viajar, a gente nunca tem um tempo hábil que atenda. A gente nunca consegue, dentro do período estimado, já a gente não consegue atender, a gente sempre está em falta desse colaborador, e aí o cartão não vai chegar, não vai conseguir trocar a moeda na mesma hora, não vai chegar ali para aquele colaborador, né? E aí a gente perde tempo e influencia bastante na percepção dele com relação ao serviço de viagens aqui. Com certeza, até porque tem muitos viajantes que são chamados de última hora, né? E eles não têm cartão corporativo, mas preciso que você vá depois de amanhã ou até amanhã mesmo, uma reunião, consertar uma máquina, e não dá tempo, às vezes, de fazer adiantamento, o cara vai com a cara e a coragem mesmo, literalmente. Você acha, Polly, você falou que você tem uma excelente aderência na AFIA à política de viagens. Mas pensando numa empresa que não tenha o mesmo cenário, você acha que os novos pagamentos, como o VolPay, que é muito baseado no modelo do Pix, né? Você acha que isso vai ajudar as outras empresas a melhorarem a adesão à política delas? Olha, eu acredito que sim. Eu acredito que quando a gente facilita, a gente gera valor, a gente traz uma maior adesão das pessoas a executar os processos e os procedimentos da empresa, e isso vai condizer com a política, o que está sendo determinado. Então, vai ser muito mais fácil para essas empresas construírem a sua própria política se não tiverem, até por meio de dados, porque elas vão ter ali um comportamento onde elas vão conseguir, né, monitorar o comportamento do colaborador e fazer uma política que atenda, ou ali diferente, ela vai trabalhar mudança, cultura, né, essas coisas. E até, por exemplo, no nosso caso aqui na AFIA, até para a gente validar se a nossa política hoje é aderente, né, ao comportamento do meu colaborador. Hoje eu sei que a solicitação de viagens, ela está aderente, então eu tenho 15 dias de antecedência ao que está na minha política, ela está sendo aderente. Mas e os gastos? A gente prevê, né, limites de gastos, tetos de gastos ali de viagens, de combustível, de lanche, e aí, eles estão aderentes? Eu tenho o mesmo custo de uma viagem em São Paulo, é o mesmo custo de uma viagem no Acre? Assim, como que eu vou monitorar isso? Porque hoje a minha política fala que o meu custo de lanche ele é X, independente de qualquer lugar que eu for. E aí, como eu não vejo essas despesas, porque ela está indo ou na prestação de contas de cartão, ou ela está indo num adiantamento e num outro fluxo que não está passando aqui na nossa gestão de viagens, eu não sei se a minha política está aderente e se ela está atendendo às necessidades do mercado, às necessidades dos colaboradores, Totalmente. ao crescimento, né, a oscilação do preço das coisas. A gente viu que o combustível cresceu, o preço dos lanches aumentaram. E aí, mas aumentou em quanto? Eu não sei. Eu não tenho essa visibilidade hoje. Então, eu tenho certeza que ter mais visibilidade sobre isso, para quem já tem política e para quem não tem, é um ganho fantástico de informação para você trabalhar, né, e moldar aí dentro do seu negócio. Então, tenho bastante curiosidade, quero muito colocar o VolPay aqui na AFIA o quanto antes. Você sabe que eu fiz uma consultoria uma vez, há pouco tempo, e eu fiz tudo isso que você está falando, né? Eu mostrei para o cliente a diferença que deveria ter de reembolso de combustíveis, refeição por região onde ele operava, e aí o cliente adorou, só que quando bateu na ferramenta para configurar, a ferramenta não permitia.
Então, essa é a dor do gestor de viagens, né? Acho que você passa muito isso. Você consegue a solução num lugar, aí chega na outra ponta, não vai dar certo. Você tem, muitas vezes, o conhecimento para fazer, os elementos, mas você não consegue aplicar por limitação tecnológica. Justamente. E na AF a gente ainda tem o desafio de que lá no Acre, por exemplo, a gente não tem as notinhas. A gente tem vários lugares lá que o pagamento é difícil, sabe? Então, como que a gente faz? Como que a gente leva essa tecnologia para esses colaboradores que estão indo lá e facilita a experiência dele de viagens num local tão remoto, né? Tão longe, tão diferente do que eles passam? Sem dúvida. Pessoal, vou mandando perguntas aqui para a gente, tá? Não esquece não que a gente quer transmitir perguntas de vocês para elas também. Silvana, o Pix, o Volpay, eles são ferramentas maravilhosas, ágeis, resolvem em 10 segundos você realiza um pagamento e eu acho que também eles permitem comprovar o motivo da viagem, criar uma pré-aprovação de valor, né, um saldo prévio, e principalmente o centro de custo de onde vai sair aquele débito, o centro de débito, né? Aí a minha pergunta para você é como garantir que isso aconteça da maneira mais segura e rápida, porque o grande medo das empresas é perder controle, perder visibilidade. Elas têm, por um lado, elas preferem deixar as coisas como estão, sabendo que custa caro fazer relatório de reembolso, pedir o reembolso, corrigir, que nem a gente mostrou no começo, e aí elas têm medo de mudar porque abrir demais a porteira. Essa é a grande verdade. O que você tem para falar sobre segurança, não perder a segurança e o controle que elas podem vir a ter com o Volpay, por exemplo? É a gente trabalhar com uma pré-conciliação, né? Ou seja, antes mesmo do pagamento acontecer, o viajante ele precisar fazer essa conciliação anterior, ou seja, já indicar de que empresa, de que centro de custo está saindo, qual é a categoria dessa despesa, estou falando de uma alimentação, estou falando de um estacionamento, né? Por que motivo eu estou tendo essa despesa? Eu estou indo num cliente para fazer um treinamento, é uma visita, é uma nova venda, né? Então, a gente garantindo que ele só possa realizar o pagamento mediante essas informações numa etapa anterior, garante um pouco mais essa segurança e essa prestação de contas que pode ser acompanhada posteriormente pela empresa, né? Pela gestão. Então, vocês oferecem a pré-conciliação da despesa. Exatamente. A Entendi. pré-conciliação através de uma carteira Pode falar. digital que não é a conta do funcionário, né? Então, a gente elimina, por exemplo, a questão do processo trabalhista, que eu comentei lá no início, né? Então, é uma conta digital que é dele e não é dele, que garante essa conciliação e garante a prestação de conta. E, Fernando, uma dúvida minha, Pareto, ela é vinculada à viagem? Ela é vinculada eu uso a Vol, então eu fiz a minha solicitação de viagens da Vol, né? Comprei a minha passagem. A minha despesa, ela vai vincular a SOS da minha viagem? Por enquanto, não. Por enquanto. Está no pipeline. Já está no roadmap, né? Roadmap. Exatamente. É porque, assim, é uma dor que tem muita oportunidade ali, né? Tem muita coisa que a gente pode fazer. É um processo de construção até empolgante, assim. Eu gosto muito de falar. E tem realmente muita coisa aí. O roadmap é longo, assim, e muito gostoso de fazer, de montar. Já vou abrir para você apresentar para a gente o Volpay. E aí também eu tenho uma pergunta aqui para te fazer, mas eu vou deixar você apresentar o produto antes. Poli, eu queria saber o quão grande é o seu envolvimento com a criação de linhas de despesas da empresa, né? Porque eu estou te perguntando, porque tem empresas que o fato delas não terem um processo bom de prestação de contas, de ser arcaico, burocrático, elas, além de tudo, não têm linhas de despesas no ERP
correspondentes. Então, tem lá despesas de aéreo, despesas de hospedagem e outros. Aí no outros entra táxi, pedágio, refeição, tudo que a gente pode imaginar. Vistos e documentação, precisa pagar o reembolso de um passaporte, enfim. Eu queria saber se na Afya vocês estão maduros com isso, se tem uma conta contábil para cada despesa, se vocês conseguem ter uma visão completa do que é gasto nas linhas de viagens e despesas corporativas. A gente ainda não está muito maduro nessa parte, Fernando. A gente tem evoluído bastante, mas a gente ainda tem muitas melhorias nessas linhas de despesas. Então, hoje, por exemplo, todos os meus lanches e refeições da companhia como um todo, independente de se for de viagem ou se for o cafezinho ali do dia a dia de manutenção do escritório, eles entram na mesma conta contábil. E aí você não consegue saber o quanto foi de viagem e o quanto foi uma manutenção ali de escritório, sabe? Um facility. Então, você não tem isso. A gente tem também um caso, quando eu falo a gente é porque tem pessoas aqui na parte de viagens, uma está até assistindo a gente aqui, a Tiffany, e aí ela atua com a gente na parte de viagens, e já solicitou para criar, por exemplo, uma despesa de locação. Hoje a gente não tem uma despesa de locação, então todos os meus custos de locação, eles entram em passagens. E aí eles vão para a mesma natureza de passagens, e aí não separa que é um custo de locação de veículo, né? Tá lá, vinculado. Então, a gente não temos muitas descrições de contas contábeis, boa parte já está lá sendo trabalhadas, mas tem algumas que a gente ainda está no processo, trabalhando e detalhando. Acredito que com a mudança para o Volpay e vindo essa conciliação pronta, bem já detalhada em qual tipo de despesa, vai facilitar aqui até a nossa criação e vinculação, né? Porque hoje eu não tenho um canal único de chegada dessas demandas. E é muito interessante também porque pós-pandemia, né, como muita gente mudou para outras cidades e não pretendem voltar a morar em São Paulo, no Rio, nas capitais, outro dia mesmo um cliente também me questionou, né, que ele está com uma situação lá na empresa dele, que todos esses funcionários que viajaram, que mudaram para outras cidades, tipo Sorocaba, aqui perto de São Paulo, eles vão embarcar por Guarulhos, por Congonhas, e aí tem um custo para ele vir, um custo maior para ele vir de Sorocaba até Guarulhos do que da Vila Mariana para Congonhas, por exemplo. E de qual centro de custo deveria sair esse custo? Se é de viagens, se é um centro de custo de recursos humanos, porque alguém teria que pagar essa conta, né? O budget de viagens foi reduzido na maior parte das empresas, só que, por outro lado, você tem situações como essa, onde até ficou mais caro. Além das passagens estarem mais caras, o colaborador que mudou para outra cidade também precisa, tem um custo maior para se locomover, para voltar a pegar os aeroportos. E foi um questionamento muito interessante, bem provocador mesmo. E é isso que eu vejo daqui para frente, cada vez mais situações assim aparecendo. Eu digo que viagens é uma área com muitas exceções e poucas regras, porque quase tudo foge, né? É sempre uma situação diferente, mas esse tipo de situação vai nos desafiar, vai desafiar a Vol, vai desafiar você como gestora, eu como consultor externo, a pensar em como encaixar, né, essas novas realidades com as políticas de viagens, de despesas. Então, a gente tem que estar sempre de antena ligada, se atualizando e participando de eventos como esse aqui. Isso mesmo, esse evento é excelente, viu, gente? Para a gente compartilhar aí as dores, saber das novas soluções, né? Tá bem atento no mercado, os números, acho que a gente tem que promover mais encontros, né? Mais trocas, que esses momentos são super válidos para todos. E o mundo não para, né? A gente não sabe. A gente teve uma pandemia, amanhã pode ser outra coisa. É essa evolução que provoca a gente a estar sendo sempre criativo, né? Criando soluções, porque dores novas vão sempre surgindo. E aí a gente vai criando soluções novas também. E o Volpay é muito interessante porque ele permite não só despesas corporativas no varejo, mas no atacado também, né? As empresas podem usar
o ValPay como forma de pagamento para contratar um espaço de eventos, para contratar um serviço de catering para os funcionários, todo dia tem ali a fruta para comer. É uma ferramenta de despesas, né? E não apenas de despesas de viagens. Mas, para isso, eu vou passar a palavra para a expert na ferramenta, que não sou eu, é a Silvana. Eu estou mais moderando. Então, Silvana, vou pedir para você compartilhar a tela com a gente, mostrar um pouco do ValPay para a gente voltar a discutir. Sem problema. Então, gente, como eu comentei, aqui é o nosso aplicativo, né? O aplicativo da Vol, onde ele permite não só a parte de despesa, mas toda a mobilidade urbana, a parte de viagens com serviços de aéreo, de hotel. É um app super completo, né? E aí, a nossa solução mais nova aí é o VolPay, nessa possibilidade ali de pague despesas. Quando o viajante clica ali, como eu comentei antes, a primeira coisa que ele vai precisar informar são realmente os dados de conciliação, né? Empresa, centro de custo. Aqui no meu caso, ele trouxe por padrão, porque existe um padrão configurado para mim, então a gente também permite toda essa gama de configurações, né? Podem perguntar, mas um funcionário, ele é de um centro de custo, eventualmente ele pode realizar pagamentos através de outro centro de custo? Sim, pode. Tudo isso é configurável, né? Em seguida, ele precisa passar os dados relativos à despesa, então a gente tem ali a categoria, essas categorias também totalmente livres de acordo com cada empresa, o que faz sentido para o contexto de cada empresa, né? Vou supor aqui que eu estou pagando uma alimentação, vou pagar minha janta hoje, né? Em seguida, eu vou informar o motivo dessa minha despesa, né? Eu vou dizer aqui que é um treinamento, igualmente as categorias, os motivos também cadastrados no módulo administrativo. Posso informar observações internas ou não? Aqui eu vou pular essa etapa para garantir que não vai ter erro de digitação. E aí, a primeira proposta é aqui ele abrir a câmera, né? Tá aqui todo mundo, ó. Para que seja possível a leitura de um QR Code. Muitas maquininhas hoje já geram QR Code, muitos estabelecimentos que a gente vai já tem o QR Code impresso também ao lado do caixa, então isso está muito facilitado. Ontem mesmo eu fui na rua, tinha um vendedor de água de coco assim, com as garrafinhas dizendo, aceitamos Pix, né? Então, muito fácil pagar. No meu caso, eu vou digitar uma chave Pix, eu vou fazer um Pix para mim nesse momento. A gente permite CPF, CNPJ, celular, e-mail, as chaves bem comuns, né, que todo mundo tem. Então, vou digitar aqui. Nesse momento, o sistema já valida se essa chave é uma chave válida ou não, semelhante a qualquer aplicativo. Então, a curva de aprendizado ela é muito rápida, porque muitas pessoas já estão acostumadas a realizar Pix, né? Ele traz aqui a informação de quem está recebendo, até como uma forma de conferência, você realmente, é para essa pessoa que você está fazendo esse Pix. E aí eu vou fazer aqui para mim 1 centavinho só, tá? Bem pouquinho. E no momento que a gente clica aqui em pagar, nesse momento, a gente já está transferindo ali esse valor para quem for receber, e a gente gera um voucher, ou seja, um comprovante desse pagamento, indicando quem está pagando, quanto está pagando, a categoria que eu selecionei lá atrás, quem está recebendo, o documento com as respectivas máscaras, né, garantindo a LGPD e valor, né? E aqui, gente, isso aqui também fica disponível para os gestores. Todos os gestores que têm acesso ao nosso módulo administrativo, onde a gente tem um dashboard focado no gestor, contabilizando os pagamentos, quanto foi gasto, né, nos pagamentos, quem gastou, quanto gastou, tudo isso fica disponível ali para o gestor, né? E era isso, gente, que eu consegui apresentar aqui bem rapidamente. Foi muito rápido, se quiser eu faço de novo, adoro ganhar 1 centavo aqui. Já tem uns bons 10 centavos aqui, eu acho, hein, na minha conta. Eu sou mais ambicioso, porque eu fui gravar os vídeos como embaixador
e eu fiz 5 Pix de R$ 1 da conta do Luiz para Olha mim. Então, só. eu ganhei 5. Funciona mesmo. Inclusive, eu criei o meu QR Code na minha conta, no Itaú, e aí eu paguei usando o meu QR Code. Então, funciona mesmo. E Você entrar lá, vai importante estar lá. lembrar, né? Ali ele valida quanto eu tenho de diária configurado para mim numa política, né? E aí o sistema não permite que eu ultrapasse esse valor de diária, mas tampouco me entrega todo o valor. O que eu quero dizer com isso, né? Hoje, quando a gente tem um processo de adiantamento em que, por exemplo, o valor é colocado na minha conta, certo? Se Uhum. eu vou viajar 3 dias e a diária da empresa é de R$ 100 por dia, os 300 caem na minha conta de uma vez só, né? Justamente para facilitar a própria empresa, certo? Sim. Nesse caso, não. A gente controla. Então, supondo que eu vou viajar 3 dias, no primeiro dia eu vou ter R$ 100. Eu não posso Uhum. ultrapassar esse valor, né? Se eventualmente o viajante precisar ultrapassar, a gente tem outras alternativas, como o próprio reembolso de despesas, né? Mas se ele também não ultrapassar esse valor, a gente não trabalha de maneira cumulativa. O que isso quer dizer? No primeiro dia eu gastei 80. Se no dia seguinte eu vou ter 100 de novo, eu não tenho 120. O sistema não vai acumular esse valor, Isso é né? ótimo. Então, é um saving automático para a empresa. Não há essa prestação de conta onde o funcionário vai precisar olhar tudo, quanto ele gastou, sobrou tanto na minha conta, preciso transferir de volta para a empresa. Sim. Esse processo não é mais necessário. E tem algumas outras situações também do adiantamento, Silvana, que são bem delicadas. Primeiro, o cara vai viajar, recebe um adiantamento de R$ 10.000. Isso pode chamar a atenção da Receita Federal, porque pega lá no Sistema Nacional Bancário. Às vezes a pessoa está com uma dívida no CPF dela, está com a conta bancária bloqueada, o que cair na conta, o banco pega. E a pessoa Uhum. tem vergonha, constrangimento de falar isso para a empresa. Então, às vezes, você até expõe o colaborador a uma situação Desagradável, constrangedora, né? desconfortável, por causa de um processo que tem outros muito melhores, né? Eu entendo que há 10, 15 anos atrás não tinha muita opção, mas hoje tem coisa muito melhor para se fazer. Sim, sem dúvida. Né? E ali é uma carteira digital dentro do aplicativo da Vol. Você não precisa entregar nenhum valor diretamente para o funcionário, no CPF dele, numa conta dele, né? Fica tudo dentro do aplicativo vinculado ao usuário dele. Isso sim, isso garante que a gente não erra o processo de adiantamento, né? É o próprio funcionário quem pede, é aprovado, e isso é aprovado diretamente para ele. Não tem como eu causar um erro de homônimo, por exemplo. Perfeito. Bom, caminhando aqui para o nosso final, acho que deu para entender bastante do assunto, né? A gente falou bastante de problemas, soluções, propostas e ótimos resultados que podem vir a partir disso. Eu queria perguntar para você, Polly, qual a sua expectativa até de tudo que eu falei, que a Silvana falou, coisas que você tenha presenciado, vivenciado enquanto gestora de serviços, né, que vai muito além de viagens, mas de tudo que você ouviu, como que você vê a perspectiva para o mercado como um todo e aí para a AFIA? Gente, assim, eu estou bem ansiosa para testar a Valpay. Eu estou bem ansiosa para começar a usar essa solução. Eu acho que é uma solução muito diferente de tudo que a gente tem hoje no mercado. Eu acho que é uma solução simples, fácil e que ela vai gerar valor. A AFIA, gente, ela convida muito a todos os colaboradores para a inovação. Ela sempre busca o novo, o diferente, o que agrega valor, o que traz uma experiência diferenciada para os colaboradores. E a gente teve vários projetos esse ano assim sobre isso, e aí eu voltei, né, junto com a migração da AFIA
como um todo, ele vem como mais um desses projetos para trazer uma experiência fantástica e diferenciada para os colaboradores da AF. Então, eu vejo realmente, estou doida para testar, já quero ver como funciona na prática, mas, assim, de tudo o que foi apresentado, eu tenho certeza que ele vai trazer um valor muito legal para o mercado, que a gente é muito carente disso. As dores aqui que o projeto, que o produto, né, quer resolver, são dores, eu acho que são dores comuns de todas as empresas que têm a gestão de viagens, e vai facilitar muito, e quando ele chega lá na percepção do colaborador, a gente ganha muito, né? Então, eu já estou doida para testar, eu imagino os colaboradores da AFIA, na hora que receberem essa solução, assim, super fácil, na mão deles, prático, pagando, sem ficar guardando notinha, já com tudo contabilizado, sem ter que abrir nenhum chamado a mais, sabe? Tudo muito certo. Aquilo ali a gente tira muito tempo, facilita bastante a vida de todos eles. E aí a gente vai facilitar aqui comigo, né, com a Tiffany, igual eu falei, que a gente atua junto, com as outras áreas que fazem aqui a prestação de contas e adiantamento, eles vão ficar super felizes, que vai ser um processo a menos, aí que eles vão ter uma fila de chamados, atendendo, menos horas, e isso vai refletir, eu acho que no nosso colaborador, eles vão ter uma experiência muito melhor com a parte de viagens da AFIA. Tá bom. Com certeza. Com relação... Pode falar, Silvana. Desculpa, Fernão. Com relação às dores, você falou, né, poliar, acho que deve ser comum, te afirmo, tá? Eu conversei com algumas empresas aí ao longo das últimas semanas e compartilha-se demais, assim, de diversas delas. Não vou dizer que todas são idênticas, não, mas muitas delas são muito comuns, né? Sem dúvida. O Paulo perguntou, né? A Lívia respondeu aqui no chat. Não sei se todos que estão presentes viram, mas só reforçando, o Volpay já está disponível, a solução já está disponível no mercado e tem 67 empresas na fila de implantação. Então, corram para ser a 68ª, 9ª, 70ª, porque a fila só vai aumentar, porque é bom mesmo. E um detalhe importante, né, Silvana, acho que a gente não mencionou, que pode ser cliente Volpay sem necessariamente não ter a Vol ainda como TMC, mas Isso. é possível possível, implantar como sim. solução de pagamento. Com toda certeza. Se houver interesse apenas no Volpay, a gente consegue sim implantar sem a necessidade de contratação dos demais serviços, mas os outros fazem a experiência completa, né? Ah, sim. O ideal é ter o todo, né? Exatamente. Com certeza. E o que é mais bacana, assim, eu defendo, né, no nosso aplicativo, é que é tudo num lugar só. Não são diversos locais de acesso que você precisa fazer para poder consultar as coisas, para poder fazer as reservas. É tudo num lugar só. É verdade. E agora as despesas também. É verdade. Não precisa ficar, abre um aplicativo, abre o outro, sai de uma tela. Slide, Porque outro aquilo. Porque no celular não tem o Control Tab, né? Que dá para você ir trocando, abrindo várias janelas ao mesmo tempo. Celular tem que baixar um, subir a outra janela. Baixa um, sobe a outra. Sem Não é contar tão os milhares simples. de aplicativos, né? Você tem que ter mais de um. É verdade. Bom, acho que a gente não tem mais perguntas. Pelo menos eu olhei aqui no Q&A. Muito obrigado a vocês duas, especialmente, pelo tempo, pela dedicação, pela energia que dedicaram aqui para a gente, trazendo conhecimento. Obrigado a todos que ingressaram, que estiveram com a gente nesses 50 minutos, aos que estarão conosco no canal do YouTube, no VOL. Tem outros vídeos lá muito interessantes, outras lives, outros webinars que foram feitos no VOL Talks, e eu convido vocês a se registrarem no canal e assistirem a todos. São todos muito ricos. Meninas, obrigado. Até o próximo. E bom fim de semana. Obrigada, gente. Boa noite. Foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, gente. Boa noite. Espero que tenham gostado. E venham para o Pay.
Isso aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.